Moraes toma uma invertida. O ministro Alexandre de Moraes, ele tá com tanto medo, mas tanto medo. Dá uma olhadinha aí nessa notícia, ó. Acorda, Brasil. Há uma semana, um jovem deputado federal caminha de Minas Gerais a Brasília, 200 e tantos quilômetros, pacificamente, ordeiramente. Um ato simbólico, mas cheio de significado. Acorda, Brasil. Há uma semana, um jovem deputado federal deixou seus filhos, a sua esposa para trás, deixou suas férias, o conforto de um lar e foi lutar por um país melhor. Por eles. Por mim, por você, por todos nós. Acorda, Brasil. O Nicolas começou só. Então eram dezenas. Quilômetros depois, centenas. A cada passo, bolhas nos pés, cansaço e mais apoio. Milhares que foram entendendo que ali tinha coragem, força e propósito. Um gesto individual com objetivo coletivo. Acorda, Brasil. Um homem resolveu andar. Pra chamar a atenção, sim. Pra fazer levantar um gigante que anda calado, acuado, com medo, incrédulo num sistema que se diz democrático, mas caminha a passos largos no sentido contrário. Da tirania, do quem leva mais, do vale tudo pelo poder, do desmando e bem próximo de regimes autoritários que restringem, que manipulam, que confinam uma nação que deseja permanecer livre. Acorda, Brasil. Temos um líder na estrada. E não temos nem uma linha sequer escrita sobre isso nas principais páginas do país. Não se fala nesse assunto nos telejornais mais assistidos. A velha imprensa não quer que você saiba disso. Sabe por quê? Não é porque eles não se importam. É justamente porque entendem a potência desse movimento e a influência que ele causa. Porque eles querem decidir o que podemos ver, o que devemos saber, ver, ouvir, querem regulamentar as redes sociais, mas são elas que neste momento nos mostram o que está acontecendo. Quem deveria nos informar, censura. Quem nos salva é o povo. Vai, Nicolas, segue tua marcha. Sua maratona ainda é longa e você já mostrou que está preparado para ela. Vai, Brasil, se liberta, acorda, porque em 2026 depende de nós escolher o destino da próxima caminhada. O Nicolas conseguiu fazer uma coisa que eu até comentei hoje na cobertura da Oeste. Flávio Bolsonaro iniciou isso sábado passado, com aquele vídeo dele, pedindo união, falando que todos estão do mesmo lado. Ele, Tarcísio, Michele. Mas não, a turma que gosta de incendiar desavenças dentro da direita não sossegou. E hoje nós chegamos, né, no ápice dessa união que todos nós queremos, mesmo esses incendiários. Esses jacobinos incendiários que eu já começo a suspeitar que são plantados dentro da direita, porque não é possível. Eu queria trazer como eu mencionei, o vídeo do Flávio Bolsonaro, mencionamos sábado passado, maduro, conciliador, fortalecedor, propositivo, e aí durante a semana o Nicolas faz essa caminhada, o Flávio grava vídeo, o Carlos vai até lá, dá um abraço no Nicolas, o Eduardo grava vídeo, o Tarcísio grava vídeo, e agora depois, né, da chegada do Nicolas, o Flávio Bolsonaro foi até as redes sociais e tweetou: vale a pena lutar pelo Brasil que queremos. Pode colocar na tela, Franco, por favor. Nosso país tem uma chance de vencer e nós conquistaremos isso pelos nossos filhos e por todos os trabalhadores que têm fé em Deus no país. E aí ele coloca um vídeo ali do Nicolas. O Carlos Bolsonaro também foi até o X e disse: é por Jair Bolsonaro, nosso líder preso de forma ilegal. É pelos presos políticos do 8 de janeiro. Pode colocar, Franco, isso, obrigado. É pelos exilados políticos afastados de suas famílias e de sua pátria. É pela Débora do Batom. É pelo Clesão. É por milhares de brasileiros injustiçados. É por Felipe Martins. É por Daniel Silveira e todos os presos políticos, como o Carlos disse, injustiçados. Então, para passar para o professor, o que eu vou usar a expressão que o Nicolas deu para esse movimento, o Acorda Brasil, para que todos nós, todos aqueles que consomem conteúdos das redes sociais, acorda para essa gente que quer dividir a direita. Acorda, porque quem quer propor alguma coisa de fato para o Brasil está se unindo. A família Bolsonaro, o Nicolas, o Tarcísio. Acordem, cuidado com essa gente. O nosso mal é imensamente maior do que discordâncias pontuais dentro da direita. Eu costumo falar, o Partido Republicano nos Estados Unidos tem conservador, tem liberal no sentido aqui do Brasil, tem libertário, e há discordâncias pontuais. Mas na hora da união, de vencer uma elite globalista que queria tomar a América e derreter os princípios da América, da civilização ocidental em 2024, todos se uniram em torno de Donald Trump. E por que nós não podemos fazer isso? Todos eles estão mostrando união. Mas tem gente que quer dividir isso, e eu questiono por quê, viu, Lacombe, Consta e professor? Por que querem dividir? Se quem de fato está lá na frente, Nicolas, repito, Flávio, Bolsonaro, Carlos, Eduardo, Tarcísio, por quê? Eles estão se unindo e mostrando, nós vamos nos unir. Nós temos um presidente preso, ilegalmente, inconstitucionalmente, de maneira bárbara, sendo torturado. E nós vamos ficar queimando aliados nas redes sociais. Acorda, Brasil.
O jovem Nicolas se mostrou uma liderança gigante, né, e ajudou o brasileiro a resgatar a esperança, né, a garra de continuar lutando por um país melhor. Muita gente estava desanimada, muitos já tinham jogado a toalha, muitos estavam com medo, né, e os motivos são óbvios, e de repente o Nicolas diz que rezou, pediu a Deus uma luz, né, e veio essa inspiração, né, pelo Espírito Santo, para quem acredita, de caminhar 240 quilômetros de Minas Gerais em direção a Brasília. Ele começou isso sozinho, como nós vimos aí, e foi angariando apoio, né, e de repente virou uma manifestação, né, que a USP está tendo que dizer que tinha 18 mil pessoas. Então a gente pode imaginar que tinha ali, grosso modo, 100 mil pessoas. As imagens aéreas são impressionantes. Teve esse caso do raio, né, é lamentável, e a única conclusão que a gente pode chegar, Lacombe, é que é mais fácil cair um raio na cabeça da pessoa do que a imprensa fazer um jornalismo isento. Essa é a conclusão óbvia, né? Só ficam falando disso, não cobriram a caminhada do Nicolas e a importância simbólica disso, né? É um dia histórico. Eu gostei muito da expressão que o Ernesto Araújo usou, né? República de Itataiaia. Essa caminhada foi o Brasil unido contra a República do Itataiaia, né? Veja que está circulando um vídeo hoje nas redes sociais do Garotinho explicando o sistema brasileiro. E tudo bem, Garotinho é o Garotinho, a gente sabe quem ele é, enfim, mas a mensagem é interessante, né? Ele dá uma dissecada nesses poderes, o poder financeiro do sistema, esses banqueiros aí, né? A turma do Congresso, né, os despachantes do Centrão Fisiológico, que ele chama de legisladores do sistema, os guardiões do sistema, que é o próprio STF, né, e por aí vai. Então, é mais ou menos isso, né? Nós estamos vendo alguns problemas internos aí do sistema que estão levando a uma briga em praça pública, né, que está vindo informações sobre o Banco Master e tudo, coisas que alguns estão fazendo jornalismo de volta, né, até no Globo, e isso está alimentando, de certa forma, uma vez mais, como a Lava Jato alimentou no passado, a indignação do brasileiro ao lembrar, né, o grau de podridão em que chegou o Brasil, a República do Itataiaia, né? E os brasileiros cansados disso, de pagar a conta, de ver o escárnio desse sistema que estava salvando a democracia enquanto prendia gente inocente, né? Ninguém aguentava mais isso, prenderam o próprio Bolsonaro, e as pessoas começaram então a querer voltar às ruas, né? E o Nicolas mostrou essa liderança para justamente protestar em prol de um país livre, né? Democracia, liberdade, essas são as palavras de ordem, né? Contra o Lula e o STF, né? Esses são os alvos claros. Então, de novo, né, Lacombe, é um dia histórico, mostra que a direita tem novas lideranças, isso é importante, né? O Bolsonaro está preso de forma injusta e foi preso para derrotar o bolsonarismo, né? Nas palavras do próprio ex-presidente do STF, derrotamos o bolsonarismo, prenderam o Bolsonaro, acharam que com isso iam voltar ao teatro das tesouras, os tucanos, né, controlados pelo sistema, fingindo que são oposição pela direita aos petistas, e de repente vem um jovem com 20 milhões de seguidores agora no Instagram, só hoje ganhou mais de 500 mil, né? Começa a caminhar, a gravar vídeos, né, pelas redes sociais e vira esse fenômeno, né? Esse fenômeno com várias lideranças políticas, inclusive do bolsonarismo, inclusive da família do Bolsonaro, né? O Carlos esteve presente mais de uma vez, porque foi ver a família, o pai e a filha, e voltou. O Eduardo mandou vídeo dos Estados Unidos, o Flávio ligou e agora já publicou no X mensagem com imagens da manifestação e falando da importância disso para o Brasil. O Tarcísio se manifestou, ou seja, o Nicolas mostrou que é uma liderança gigante à direita, gigante, que atraiu os Bolsonaro, o Tarcísio e um monte de parlamentares que foram lá caminhar ao seu lado, né? Fora várias outras lideranças que não são políticas. Então, esse é o movimento do Brasil. Esse é o movimento do Brasil. Eu gostei muito do Acorda Brasil. Eu, lá atrás, admito, confesso a vocês, há muitos anos, eu estou fazendo isso há muitos anos, né? Eu, há uns 15 anos atrás, 20, eu tinha pensado em criar um movimento chamado Movimento Acorda Brasil. Era muito o meu bordão, né, nas minhas colunas, né? Acorda Brasil. Porque eu ficava desesperado com a sonolência das elites, né? Uma turma que, não, nunca vai virar Venezuela, não tem risco. Foro de São Paulo, o que é isso? E eu falava, acorda Brasil, acorda, né? PT no poder. Escrevi Estrela Cadente, meu livro contra o PT em 2005 ainda, né? Antes do Mensalão, enfim. Estou nisso há muito tempo e fico muito feliz, Lacombe, muito, de ver jovens lideranças como o Nicolas despontando na política, mostrando que é possível arregaçar a manga e fazer. Claro que vai ter a turma dos invejosos, a turma dos haters, a turma dos... Enfim, que só querem reclamar, mas esse é o Brasil que está fazendo alguma coisa. E tem muita gente querendo fazer alguma coisa porque não quer entregar de bandeja o nosso país na mão da República do Itataiaia. Muito importante, Lacombe. Eu acho que esses são os pontos essenciais dessa caminhada pela liberdade, né? Primeiro, um despertar, né? Aliás, o acorda, né? A gente pode também ler a acorda, porque assim, a corda estava no pescoço. É acordar ou a corda que vai pro pescoço da direita, porque ela estava sendo criminalizada. E se tem uma coisa cruel em toda essa narrativa, em toda essa invenção que foi feita pelo Estado a partir do dia 8 de janeiro, de que houve um golpe, toda essa narrativa inventada, tem uma crueldade nisso, que é justamente ter incutido nas pessoas o medo das ruas. Não tem nada mais sacana, mais baixo, mais obsceno do que fazer com que o povo tenha medo das ruas, porque é nas ruas que uma democracia se inicia. É nas ruas que uma democracia se reenergiza. É nas ruas, exatamente, que uma democracia ela pode manter-se. Não tem como você manter uma democracia sem rua. É inviável, é impensável. Tanto é verdade que o direito de reunião é o primeiro deles. Eu chego a dizer que o direito de reunião é mais importante do que até mesmo o direito de se expressar por escrito, pela fala. Porque se você não reúne as pessoas, seja nas ruas, seja nas redes, seja onde for, como é que você fala? Que adianta você falar se o outro não ouve ou não está até alcance? Então reunir-se é anterior até mesmo a expressar-se, porque senão a sua expressão não faz sentido. E o que o Estado quis fazer a partir do dia 8 é deixar as pessoas com medo das ruas. Eu lembro que depois do dia 8, o Gilmar Mendes foi à Globo News ter a audácia
de dizer que ele, né, dizendo, a gente precisa repensar o direito de reunião. O direito de reunião é pedra fundamental de qualquer democracia. E o Moraes já sucateou o direito de reunião quando proibiu que a Praça dos Três Poderes fosse ocupada no ano passado e quando agora impediu que houvesse concentração na Papuda. Vamos também nos lembrar que quando Lula esteve preso, havia mais de 10 mil pessoas ali dizendo bom dia, presidente, boa tarde, presidente, boa noite, presidente. Aquilo era democrático para o Estado. Aquilo tudo bem, aquilo não havia risco. Agora, risco há quando há uma concentração na frente da Papuda. Então, não se trata de direito, se trata do Moraes, medo do STF, medo do Estado. O Estado está com medo do povo e por isso tenta fazer com que o povo tenha medo do Estado. E parece que hoje a gente rompeu, então, essa barreira. Hoje rompeu a barreira, como vocês bem mencionaram, de uma cisão dentro da direita. Hoje rompeu-se a barreira também de um medo, de um temor servil, como diz o hino da independência, do qual, temor servil do qual nós devemos nos livrar e devemos enfrentar o nosso medo e nos consagrar dentro de uma democracia unidos. Então, essas questões todas parecem que foram resolvidas. Choveu e houve um certo lavar de alma nisso. As pessoas se uniram em torno de um tema comum, a direita se uniu, o medo foi ultrapassado e o Estado está debaixo da cama. O Moraes está debaixo da cama, o STF está debaixo da cama com medo do povo. Ah, mas pode ser que tenha alguma represália, não interessa. Eu acho que o recado foi dado. A gente tem falado muito, mas qual o resultado prático dessa caminhada? Essa caminhada, o resultado prático foi ela existir. É um símbolo de resistência, de união da oposição, e isso por si só já tem a sua função. Tanto é que a esquerda aí morrendo de medo. Tá aí o Lindenberg, que se fez em 92, pintando a cara contra o Collor e pedindo em manifestações impeachment, tá aí o Lindenberg agora tentando impedir manifestações. Uma pessoa que se fez politicamente fazendo manifestações, agora tenta impedir as manifestações. Então, dentro desse lugar, a gente precisa entender que há um imenso medo. As pessoas estão com medo. A gente mudou o medo de lado. Se o medo estava de lado de cá, da direita, com um certo desânimo, um receio das autoridades, o medo mudou de lado. O medo foi para lá da mesa. O medo agora está com o STF, o medo agora está com a esquerda, e é exatamente nesse lugar que vai ser possível nós reestruturarmos valores relevantes, como a democracia verdadeira, não aqueles aqueles nos empurram e tentam fazer com que a gente compre essa democracia de mentira que o STF tenta nos fazer engolir, né? E uma política ativa, uma política raiz, uma política de rua, uma política que fala o que tem que ser dito. Tomara que a gente, portanto, nesse ano, que é um ano tão importante, porque é um ano eleitoral, a direita realmente tenha assumido o seu papel de oposição unida contra os abusos, reestruture e ressimbolize os valores da liberdade e consiga enfrentar não só o medo, mas deixar mesmo o STF, o governo, a esquerda, o Lindenberg, o Estado com medo. Eles precisam ficar mesmo com medo, porque não existe nada mais simbólico de uma tirania do que o Estado ter medo do povo. É exatamente essa característica maior de um Estado tirânico. É sempre tirânico o Estado que tem medo do povo. E é nesse lugar que colocamos agora, é isso que está na mesa. É isso que está na mesa, que assim consigamos manter durante o ano inteiro essa toada. Lugar onde, na Praça do Cruzeiro, aquele mar de gente falava, meu Deus, o povo acordou. Aquilo que o Nicolas escreveu lá no início, Acorda Brasil, aconteceu. Que é o primeiro passo. Para que haja qualquer mudança em uma nação, primeiro o povo tem que acordar para o fato de que algo está errado. Minha voz está doendo, minha garganta está doendo muito. E o povo acordou. E eu me sinto muito grato. E eu agradeço a Deus por ter participado disso. Não achei que eu fosse chegar até o final. E cheguei. E eu vou contar essas histórias. Essa história eu vou contar para meus netos, cara. Eu vou contar para meus netos. Aí, o orgulho da minha filha e do meu filho hoje. Chegando lá, eles caminharam comigo. Eu não sei quanto tempo eu vou demorar para recuperar disso que eu fiz aqui. Eu tô todo estrupiado, gente. Eu tô todo estrupiado. Mas eu tô com muito orgulho desse povo brasileiro que não desiste nunca. Muito orgulho mesmo. E o Nicolas, cara, é sobrenatural. O que esse cara aguentou durante todo esse percurso não tem explicação. Não tem. Nem um super atleta desses Iron Man aguentaria. Nem SEALs, cara. Não tem cabimento. Porque toda hora você tá andando. Você já andou 200 quilômetros e toda hora chega alguém, te abraça com o braço e põe o peso em cima de você. Sabe? E a gente falava, galera, só foto, só foto. E o Nicolas, não, deixa vir. E o Nicolas chamava o povo. Os assessores dele falando pra ele parar. Ele, não, apoiador pode vir. Eu falei, cara, não tem cabimento. Não tem cabimento um negócio desse, cara. Que povo massa esse povo do Brasil, bicho. Que não tem como não amar esse povo. E a melhor parte, a maior parte do trajeto foi aqui no meu estado de Goiás. Então, pra mim isso foi ótimo. Eu caminhei no meu estado. Eu adorei isso. Isso é só o primeiro passo, tá? Primeiro uma nação acorda. Depois a gente tem que partir pra ação. Bora pra cima. Eu tô vendo aí o início de um ano maravilhoso. Eu acho que a gente pode fechar esse capítulo sombrio que tá destruindo o nosso Brasil e começar agora a sonhar com um país livre novamente. Um abraço. Obrigado a todos que oraram por nós. Eu acho que foi a oração que nos deu a energia para continuar. Agora eu vou me tratar. Espero em breve estar bem novamente. Beijo no coração, galera. Flávio Bolsonaro quer crescer mais antes de fechar apoio do Centrão.
Rapaz, do jeito que tá, assim, vai levar no primeiro turno, né? Aí realmente já tá esculhambando, Flávio. Piadas à parte, esse ponto aqui é importante e faz total sentido. Interlocutores de Flávio têm dito ao mercado financeiro, independente de para quem falou ou não, que ele só pretende fechar apoio de partidos do Centrão a sua candidatura ao Palácio do Planalto quando ele crescer mais nas pesquisas. E por quê? Por que não fechar logo? Segundo relatos feitos na coluna, em conversas com a Faria Lima, os aliados de Flávio Bolsonaro têm ponderado que ainda é muito cedo para anunciar apoios e que é preciso crescer mais para evitar fechar alianças por um alto preço. Quanto mais fraco, quanto menos viável você é, maior é o custo que você tem. Maior o custo que você tem que pagar. Agora, quando você é o candidato que todas as pesquisas garantem que você é o vencedor, aí a negociação muda. Fala assim, irmão, eu já tô eleito. Você vai querer estar comigo ou não? Ou você vai querer estar com um perdedor? Porque eu acho que isso pode impactar, né, na tua bancada de parlamentares como um todo. Chapas aí pro governo. Você vai querer estar comigo ou vai querer perder com Lula? A avaliação em torno do 0,1 é que será mais fácil e mais barato atrair partidos do Centrão, quando o Flávio estiver pontuando melhor nas pesquisas de intenção de voto. Cabeça de caixa d'água, nosso digníssimo Ciro Nogueira. Ciro Nogueira vai, ele vai para o Flávio. Não precisa nem ter dúvida disso daí. Mas escute só. É verdade, eu acho que eu fiquei até surpreso com o crescimento da candidatura do Flávio. Eu achava que isso iria acontecer, mas não na rapidez que aconteceu. O Flávio hoje, nas pesquisas que nós temos, já está em empate com o presidente Lula. Tudo levando a crer que nós vamos ter uma eleição tão disputada quanto a passada, que o presidente Lula, eu acho que por 1,5%, uma coisa semelhante. Eu acho muito difícil uma candidatura como a do Flávio e do Lula estarem em disputa. Não temos uma eleição decidida na margem de erro, em que o candidato que falar mais para os eleitores de centro terá toda a chance de vitória nessa eleição. Existia uma expectativa da candidatura do governador Tarcísio, mas com a escolha do presidente Bolsonaro do nome do Flávio, isso é legítimo, ele é o grande eleitor. Eu acho que ela já se consolidou, e ontem mesmo eu falei com o governador Tarcísio e ele está pronto para ajudar na campanha do Flávio. Eu tenho certeza que será um fator muito importante, porque é o nosso principal colégio eleitoral do país. Falou com o Flávio ontem, ou seja, Tarcísio, dia 24. Isso aqui foi ontem, essa entrevista. Meu presidente Flávio Bolsonaro. Teve alguém que me falou lá atrás, alguma tia do Zap, escreveu. Aí eu tenho memória boa, ficou na minha cabeça. Eu tava conversando com as pessoas nesse final de semana. E essa parada aí, vamos esquecer o centro, né? Mas vamos pensar naquele eleitor que não gosta de confusão, não gosta de treta. Aquele povo não gosta de ficar em cima do muro. Eu acho que essa postura do Flávio, de novo, de falar que é amigo de todo mundo, querer o melhor pra todo mundo, de não falar isso. Eu acho que se o Flávio continuar do jeito que tá, manter um discurso realmente de oposição ao Lula, mas não um discurso, né, aquele de passar o trator em cima, só falar o Lula, você é um cara aí muito raivoso, muito violento, você governou, sabe, para dar benesse pros seus amigos, né, você não governou pro povo, você trabalhou para rachar a sociedade, eu estou aqui para unir a sociedade. Eu acho que o Flávio, eu tenho para mim que o Flávio não vai partir para um confronto bélico com o Lula na questão do discurso. E isso vai acabar sendo bom pro Flávio. Tenho pra mim. Vamos ver o desenrolar aí desse ano. Aí a Veja noticia o óbvio. Eleições podem turbinar bancada de governadores e bolsonaristas no Senado. Casa pode chegar a ter 12 chefes do Executivo Estadual a partir de 2027. Grande parte deles aliados do ex-presidente. Todas as notícias são nessa linha, sabe? As notícias no Brasil são que ou o Bolsonaro vai levar, ou notícias discutindo o que fazer para os bolsonaristas não levarem. É o clima que a gente tá, né, passando. Parece que não adiantou prender e torturar Bolsonaro. O Jair tá firme, forte, tá vivo. Ele não vai jogar a toalha. Ele vai dar a volta por cima, viu? E quando der a volta por cima, o mundo não gira, né? Capota. Sobre o Senado, ontem, e essa questão não é aleatória, porque se fosse aleatória, o próprio Eduardo Bolsonaro não teria abordado esse assunto na live dele. Eduardo sabe dessas dificuldades. O Gustavo Zucchi ele só colocou no papel.
Centrão torce o nariz para plano B de Eduardo Bolsonaro em São Paulo. Plano B. Plano B é o seguinte, não, já que não vai ser Eduardo, né, porque ele era o plano A, Eduardo quer colocar alguém alinhado a ele. Mas o Centrão não quer. O Centrão nunca quer, né? Óbvio. Lideranças do Centrão em São Paulo não se entusiasmaram com o plano B defendido pelo Eduardo para substituí-lo, né, para o Senado. Eduardo tem defendido o Gil Diniz, mas ele também falou da Sonaira, também chegou a falar do Mário Frias. Eduardo chegou a exaltar a fidelidade de Gil, exibindo postagens nas redes sociais nas quais o deputado estadual defende a liberdade do ex-presidente Jair Bolsonaro e reproduz vídeos do próprio Eduardo. Na avaliação de caciques do Centrão, o ideal seria uma chapa com um nome menos ideológico, uma vez que o candidato será o deputado federal, né, o Derrite. Uma das alternativas a Gil Diniz seria a Rosana Vale, que Eduardo Bolsonaro fez questão de mostrar a diferença dela para o Gil Diniz. Eduardo Bolsonaro fez questão de mostrar isso. Enfim, inclusive também seria aliado de primeira hora da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Embora seja filiada ao PL, Rosana é considerada uma parlamentar de perfil mais moderado. O Centrão adora gente moderada, né? É incrível essa moderação do Centrão. E a Renato toca no ponto crucial, né? O Centrão e os aliados, né, estão tentando tirar de Eduardo a vaga que é politicamente dele ao Senado. Todos sabem, caso pudesse se candidatar, Eduardo seria eleito. Todos sabem que serão escolhidos 2 senadores. A direita vai fazer 2 senadores em São Paulo. Portanto, há espaço suficiente, tanto para o Derrite, nome do Centrão, que foi o nome do Centrão. O Centrão que aceitou colocar o Derrite. Nunca foi esse ponto. É o nome, inclusive, do próprio Tarcísio. Quero que o Bolsonaro disse, ó. É o nome do governador e um nome é meu. O nome de Bolsonaro era o Eduardo. Então não venham querer mexer na vaga do Eduardo. Enfim, quanto para o nome que Eduardo vier escolher, o nome da direita. O restante é nota plantada. O restante é nota plantada. Aí quem também aparece, levantando a mão, com opção para o Senado, é o Marco Feliciano. Acho que ele tem todo o direito de se colocar também. Ele disse que se tiver apoio do Bolsonaro e tudo mais. Tem algumas partes curiosas nesse discurso aqui do Marco Feliciano. O que ele fala sobre Silas Malafaia e o que ele fala sobre Pablo Marçal, o apoio que ele deu para o Marçal e o que ele acabou recebendo em troca. Aí você comenta, né? O pastor Marco Feliciano colocou seu nome para disputar o Senado por São Paulo, caso Eduardo não retorne ao Brasil. Feliciano afirma que tem coragem para enfrentar essa disputa desde que haja concordância do PL, de Bolsonaro e do próprio Eduardo. Na sequência, diz que Malafaia mencionou seu nome a Bolsonaro e o cita como a voz política mais relevante da nação, sugerindo que a família Bolsonaro deveria ouvi-lo e que Flávio deveria sentar com ele para uma conversa. Assim, desde quando Malafaia é uma voz política e, pior, a mais relevante da nação? A sugestão feita à família Bolsonaro para ouvir Malafaia é pelo bem do país ou porque Malafaia quem colocou seu nome à mesa? No final ele disse o que ganhou, entre aspas, né, a apoiar o Pablo Marçal. Eu sou pré-candidato. Pré-candidato. A alguma coisa. Não sei ainda se é ao Senado ou se é a deputado federal. Meu sonho é ser candidato ao Senado. Ao Senado. Por isso eu já fiz até um vídeo dizendo que eu sou pré-candidato. Ou seja, eu coloquei o meu nome à disposição do partido, do presidente Bolsonaro, e da vaga principal, que é do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente, que a vaga do PL já tem, é para ele, né? E caso ele não consiga voltar ao Brasil, se o partido e o presidente Bolsonaro e o Eduardo entenderem que o meu nome agrega, eu tenho coragem. Acho que eu já estou preparado para isso, estou maduro. O pastor Silas Malafaia, com essa conversa que eu tenho com ele várias vezes, e ele falou, Feliciano, seu nome, eu já falei pro presidente Bolsonaro, ele falando para mim, tinha que ser o Feliciano, pela lealdade desse cara, por tudo que eu representei, que ajudei. Então, eu acredito que o pastor Silas, numa questão dessa, ele é extremamente fundamental, né? Porque eu acredito que a família Bolsonaro precisa ouvir o pastor Silas, porque ele é um posicionamento firme. Ele agora falou sobre o Flávio Bolsonaro, tem as razões dele. Então, meu pensamento é que o Flávio deveria procurar o pastor Silas, sentar com ele e ouvir o pastor Silas o que ele tem para falar. É o meu pensamento. Se o nosso presidenciável Flávio Bolsonaro estiver me ouvindo aqui, assistindo, Flávio, você precisa sentar com o pastor Silas. Silas Malafaia tem um telefone do Flávio Bolsonaro, né? Convenhamos. Se o Silas Malafaia quisesse falar com o Flávio, ele também podia ligar, né, Marco Feliciano? É umas coisas assim que, né, que na matemática, aqui não é multiplicação, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Nesse caso aqui altera, né? É como se o Flávio se negasse a falar com o Silas Malafaia, como se, meu Deus, fosse quase como uma estrela, né? Cara, por que o Silas Malafaia não pega o telefone e liga? O Silas Malafaia aí, ele já tá há um bom tempo mesmo, trabalhando pra ver se emplaca aí outra pessoa. Aí é meio complicado, né? A gente vê, pô, o Jair apontar na direção e o Silas Malafaia, com a voz política mais importante do país, quer bater de frente. É meio complicado esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que o que seria importante era o Silas Malafaia talvez ter um pouco de humildade e ele pegar o telefone pra entrar em contato com o Flávio Bolsonaro.
Acho que essa que deveria ser a ordem dos fatores, né? Não o contrário. O Flávio pegar o telefone para ligar pro Silas. Mas vamos continuar. E ouviu o pastor Silas, porque até aqui ele tem sido o camarada que colocou a cara, colocou os recursos e tá com problema no STF. Todo mundo sabe, o pastor Silas tá na mira do ministro do STF. E eu não me assusto se qualquer hora dessa resolver fazer uma maldade com ele. Maldade que eu tive é chegar às vezes vai prendê-lo. Eu não vou me assustar se isso acontecer. É porque sabem da força dele, vão querer calar ele. Então o pastor Silas é a voz política mais relevante da nação. Consequência de ter apoiado o Pablo Marçal. A consequência foi ver o pastor Silas Malafaia dando entrevista para Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Isso viralizou. Ele falando que ele tinha falado comigo e tal. E aqui é uma divergência, porque ele tem a ideia fixa de que ele falou comigo dentro do gabinete dele sobre isso. Ele não falou isso dentro do gabinete comigo, eu não tenho essa memória. Como eu sou político de São Paulo e o prefeito nunca nem me recebeu, eu achei uma afronta ele vir candidato, querer o voto de todo mundo e nem recebeu os deputados. Surgiu o Pablo. Então eu achei por bem apoiar o Pablo. Isso custou caro, porque o pastor Silas, houve uma ruptura. O pastor Silas ficou muito bravo. Eu entendo ele, mas eu comecei o vídeo, eu fiz um vídeo pedindo desculpa. Eu falei assim, mas é o meu pensamento. Né? E o pensamento tem que ser respeitado. Pode não concordar comigo. Mas o pastor Silas, ele é sanguíneo, né? Ele tem que falar. Se não falar, acho que ele explode. E ele falou, e a consequência disso foi que criou uma coisa ruim entre a gente. E o tempo curou, graças a Deus. Agora, para essa eleição, o que eu penso? Somos direita, não somos? Ou isso, aquilo, somos direita. A esquerda vem com força para se perpetuar. É hora de deixarmos a diferença de lado. Seria muito bom termos do mesmo lado pastor Silas, Pablo, o Flávio e todos os conservadores do país. O que mais são as coisas que nos unem agora do que nos separam. Né? Então seria muito importante, eu acredito que nesse momento, tanto é que o Flávio teve no Marçal. Né? Então assim como o Flávio, você teve no Marçal, você precisa falar do pastor Silas, porque são autoridades. Pode haver divergência, mas nesse momento eu acho que é hora de juntarmos tudo que temos. Agora, meu relacionamento com o Pablo, infelizmente, depois que apoiei o Pablo, falei com ele, o Pablo ele é muito corrido, né? Ele é muito ocupado, é um mega empresário, um grande palestrante, então ele quase não tem tempo para atender aquilo que não é prioridade. Eu vejo que Feliciano não é uma prioridade. Né? Não é prioridade pra ele, né? Ganhou uma banana do Pablo Marçal. O apoio do Pablo Marçal, pra mim, qualquer apoio é bem-vindo, mas não dá pra mim. Tem coisas aqui na vida que você tem que aprender, que são linhas que você não deveria cruzar, né? Principalmente questões ligadas basicamente a caráter. A quantidade de mentiras que Pablo Marçal contou ao longo da campanha, acusações que sequer podia provar na maior parte do tempo. A única coisa boa que eu acho que a campanha do Pablo Marçal fez, que eu achei bacana, foi tomar uma cadeirada. Então foi duas coisas. Foi tomar uma cadeirada e aquele murro encaixado na cara do Duda Lima. Aquilo ali foi maravilhoso, né? É o que meu pai nunca foi de me bater, mas falou assim, meu pai sempre teve essa frase. Você não sabe por quê. Eu não sei porque eu tô batendo, mas você sabe que tá apanhando. É exatamente isso. Independente de onde veio, o Duda Lima mereceu. Com certeza mereceu. Mereceu, foi bem encaixado. Mas tirando isso daí, pô, aquela história da carta do Trump, o laudo falso, a própria provocação que ele fez pro Datena, chamar o cara do que ele chamou ao vivo, né? Você deve saber lembrar o que significa Jack, né? Aí, já em julho, já não, né? Ainda em julho, mal tinha começado a campanha, já tava acusando o Carlos Bolsonaro de ter um gabinete do ódio. Assim, foram várias coisas que foram se acumulando ao longo do tempo. Relativizar a facada de Bolsonaro. Foram várias coisas que foram se acumulando que, assim, bicho, é desvio de caráter. Tem um limite pra mim, então você pode ir pra você ganhar uma eleição, né? Não pode ser um vale tudo ao tempo todo, mas foi o que aconteceu, né? E o pagamento tá aí. Recebeu uma banana no final do Pablo Marçal. É que tá falando dos deputados também. Pastor Sóstenes tá de férias, né? Não dá pra culpar. De férias em Miami. Vendo o show do Jorge Mateus. Ah, meu Deus do céu, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei o que falar, né? Tá curtindo o show, hein, Sóstenes? Ah, ele não pode tirar férias? De coração, não pode não. Quem sou eu pra falar isso? Cara, eu sou o cara que não tira férias. Eu sou o cara que tá aqui nos últimos 7 anos. Sem desaparecer um dia. Esse sou eu. Eu posso reclamar, né? Sóstenes, vai trabalhar, Sóstenes. Ontem tava comentando dele, né? Curtindo lá o vídeo do Marcos Pereira, o Marquinhos Censura, falando que Eduardo é um fugitivo que está foragido nos Estados Unidos. E agora tá no show de Jorge Mateus. Ainda pra ver Jorge Mateus, só pra ver uma banda boa, mas Deus me livre. Você gosta de Jorge Mateus, eu não gosto não. Avançando aqui. Pra gente chegar no Banco Master. Gastei mais tempo nessa parte que eu planejava, mas tudo bem. A marca da eleição presidencial de 2026. A Junqueira fez um texto pontuando algumas coisas. Algumas delas eu não vivi na época, então meio que só vou acatar o que ele está falando. Ele fala o seguinte, que toda eleição nacional deixa uma marca após o fim, para ficar nas disputas deste século. A de 2002 foi que a esperança venceu o medo com a chegada do PT ao poder. Não sei se eu compro essa narrativa, sabe? Mas realmente foi a marca. O PT chegar no poder realmente foi uma marca. A de 2006 foi que os benefícios do Bolsa Família superaram os impactos do escândalo do Mensalão.
Aí de 2010, aqui um presidente no auge elegeu pela primeira vez uma mulher presidente. Não, acho que elegeu um poste. Seria o melhor. Aí de 2014, a do estelionato eleitoral, que a Dilma não cumpriu, né? Aí de 2018, a da Lava Jato. E de 2022, que se debateu a democracia no país. Não é possível ainda antecipar qual será a marca da eleição de 26, mas há sinais por aí dizendo o que ela pode vir a ser, e eles dominam o noticiário desde o ano passado, os escândalos e investigações em curso no país. São basicamente 3. O caso Master, o INSS e o das emendas. Todos os 3 com amplo potencial de direcionar o modo eleitorado para um lado ou para o outro, a começar pelo Master. Nunca a liquidação de um banco obteve tanta atenção do universo político e jurídico do país e nunca se teve tanto medo do que o material apreendido em celulares de executivos possa vir a causar. O que permite concluir que, a depender do que houver nele, no celular do Paquito, e do momento em que isso for revelado, pode sim pautar diretamente a dinâmica eleitoral. Aí o Caio Junqueira traz um exemplo que eu achei muito safado, e eu digo por quê. Ele quer falar que o Banco Master impacta tanto o PT quanto o bolsonarismo. Aí o que ele disse? 2 simples exemplos para ficar nos 2 campos políticos que se enfrentarão neste ano. O cunhado do Paquito doou recursos para a campanha de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas. O ex-sócio Daniel Vorcaro venceu a licitação em 2018 na Bahia de Rui Costa e Jacques Wagner. Ao INSS agora. Então ele quer falar que pode impactar os 2 lados. Vem cá. Tem alguém na direita bolsonarista contra a CPI do Banco Master? Tem alguém na direita que vai passar pano, sei lá, pro cunhado do Paquito, que possa ter feito doação de campanha? Eu duvido, mas eu duvido que essa doação de campanha, principalmente a Bolsonaro, tenha alguma promessa, especialmente envolvendo Bolsonaro. Eu duvido. Tirando isso, tem mais o quê sobre o bolsonarismo? Porque sobre o petismo, ele está colocando aqui o caso do Jacques Wagner, que a gente vai comentar já já. Mas além disso, Guido Mantega, na verdade, ele está colocando aqui a licitação na Bahia. Não é nem a questão do Guido Mantega que a gente vai falar. Tem o caso do Guido Mantega, que é petista, estava no Banco Master. O próprio economista-chefe, Paulo Gala, que é amigo pessoal do Galípolo, do Lia Jabor. Você tem o Lewandowski, ex-ministro da Justiça do Lula, desse pacote todo. As próprias coisas que podem vir aí à tona em relação ao Banco Central e outros figurões da política brasileira como um todo. Então, se tem alguém que eu acho que tem algo a temer e que não está trabalhando a favor, tanto que os petistas não são favoráveis à instalação da CPI do Banco Master, então se tem alguém a perder, algum bloco a perder nesse caso, é o PT. Eu não tenho nenhum temor do que pode sobrar no colo do bolsonarismo no caso do Master. Ou vocês têm? Porque eu não tenho. Por mim pode... Dos influenciadores, quem foi que revelou o contrato? Quem foi que revelou o contrato? Foi um bolsonarista, inclusive, né? O Rony. Então, assim, de coração, né, gente? De coração, né? Tá forçando a mão, Caio Junqueira. A simples possibilidade ainda não confirmada de que o filho de Lula seja o filho do rapaz, ainda não confirmada, né? Mencionada em mensagens pelo careca do INSS, por si só já dá artilharia para a oposição tentar levantar o tema da corrupção no debate eleitoral. Pauta a que o PT até hoje nunca conseguiu enfrentar com tranquilidade. Por que será, né? Corrupção e o PT não consegue, deve ser porque o PT é culpado. O terceiro escândalo é o que tem as emendas parlamentares como elemento central. Em 2025, fomos pautados pela guerra de Alexandre de Moraes contra o bolsonarismo. Realmente, né? Foi a guerra dele, né? Ele ataca e a gente tem que apanhar quieto, ainda por cima. Em 26, seremos pautados pela guerra de Flávio Dino contra as emendas parlamentares, que por mim pode passar o trator. E as contas nos bastidores apontam para mais de 100 parlamentares como alvo principal de partidos do Centrão. Não tenho nenhuma pena. Pode passar o trator. Além de poder impactar na reeleição desses alvos e as conexões políticas desses com as estruturas estaduais e nacionais das campanhas, é possível prever que o embate também possa tensionar ainda mais o ambiente político entre legislativo e judiciário. Para além desses escândalos, deixaria ainda aqui outras 2 candidatas à marca da eleição deste ano. Uma é a forma como a segurança pública, cuja maior preocupação do brasileiro, segundo todas as pesquisas, será pautada e tratada durante a campanha. O governo Lula III tentou obter protagonismo maior no assunto, mas é histórica a dificuldade do petismo de fazer frente ao populismo penal da direita neste campo. Outro é o rastro da direita potencializando as chances de Lula partir para o seu 4º mandato. O assunto dominará certamente o primeiro semestre devido à possibilidade de governadores deixarem seus cargos em 4 de abril para poder se candidatarem a um Planalto. E também devido ao prazo para as convenções em junho e registro das chapas em julho. Mas pelo desenrolar dos fatos, não há garantia de que ele não entrará também na própria campanha eleitoral, dada a instabilidade e heterogeneidade deste campo político. Em outras palavras,
Nada garante que um Tarcísio de Freitas, candidato a presidente, não será bombardeado pela família Bolsonaro durante a campanha. Tarcísio não vai ser candidato. Ou que um Flávio Bolsonaro candidato não será abandonado pelo Centrão durante a campanha. Isso até pode acontecer. Mas o ponto central do argumento dele sobre essa parte é o quê? Que os erros e desunião desse segmento político podem selar a vitória de Lula na urna e, portanto, ser uma marca da eleição também. Existe essa chance? Sempre existe. Mas o Flávio Bolsonaro prega união o tempo inteiro, faz acenos o tempo inteiro. Resta saber, né? O que é que Ratinho Júnior, Zema, Caiado, que ainda não desistiram, vão inventar de fazer, né? E outros setores antipetistas do país. E pra gente falar do Banco Master, que envolve também a eleição, porque tudo que o Caio Junqueira tá denunciando, esses escândalos e tudo mais, pra mim, todos esses escândalos têm como fio condutor, o fio que costura, que a Folha de São Paulo disse, o regime. O regime. A gente tá de volta a 2018. É a insatisfação do povo contra o regime político brasileiro. O fio que costura Trump, Supremo, rua e eleições é a erosão da confiança. A confiança nesse regime podre. O fio que costura Trump, STF, rua e eleições é a erosão da confiança. Com o atual contexto da política institucional favorecendo o discurso antissistema, as instituições deixam de exercer o papel de origem e passam a ser entendidas como participantes da disputa eleitoral. As decisões que o Supremo, por ser o caso mais em evidência, tomará nos próximos meses, como instituição, podem tanto aprofundar a crise de confiança institucional no país ou responder os anseios da população. Eu nem grifei. Não existe chance nenhuma do Supremo Tribunal Federal Brasileiro tomar decisões que abaixem a temperatura. Do Supremo, só espere crise. Eles são imparáveis. Eles já cruzaram todas as linhas de não retorno. Vai ser crise. E o sentimento antissistema tá por aí. E é sobre isso que a gente vai começar falando. Antony Garotinho. Falou, viu? Tá lá no podcast. Eu escutei não escutei tudo, mas escutei grande parte ontem. O melhor, até então que eu escutei foi essa parte. E vocês curiosamente também foi sobre, mas é muito específico sobre Rio de Janeiro. Coisa que envolve... Tem uma sigla ali, um negócio aí que vem venda de quentinha pra preso, iFood de preso. E se a denúncia for pertinente, é um negócio realmente assustador, né? E sendo no Brasil, é bem possível que seja real. Tem que passar na minha timeline que o Josias Teófilo compartilhou e falou: desconheço explicação melhor. Escuta isso daqui, né? Como funciona o sistema, segundo Antony Garotinho? A pessoa fica em casa, mas o que é o sistema? Então eu vou explicar para você. Vamos lá. Você que está nos assistindo aí, como é que é o sistema? O sistema, ele tem algumas partes, eu vou falar só a parte de cima que é a mais importante. A cabeça do sistema são os bilionários do Brasil, sim, liderados pelo sistema financeiro. A família... Sistema financeiro, Faria Lima. Moreira Salles, né? A família Setúbal, os donos do Bradesco, essa galera de cima, né? Aquele pessoal que a gente fala sempre, né? Família Moreira Salles tá aí, a gente já fez vários dossiês. Família Setúbal, do Itaú, também já fez dossiê lá de trás, né? Começa na família Monteiro Aranha. Turma do Bradesco, tá falando que é do Trabucão, grande Trabucão, que também tá na Febraban. Aí vem Isaac Cília, toda essa tralha de gente. O Dedé. Dá pra colocar também aí os Batista já. O Batista já tem muito poder hoje em dia, né? Mas enfim. Aí eles têm, do lado direito deles, eles têm os guarda-costas do sistema. Quem são os guarda-costas do sistema? As cores. Tipo os capatazes. Superiores. Eles protegem o sistema para que nada chegue no sistema. As cores. Do lado de cá, né, eles têm os legisladores do sistema, são os políticos. Que normalmente giram em torno de 350 deputados federais. Olha. Alguns governadores, né? E pelo menos 41 senadores. Então você tem aqui o sistema financeiro, as cortes superiores, e do lado de cá você tem... né? A sua bancada é pessoal ali. Eu chamo ali de os legisladores do sistema. Aí você tem uma quarta parte, poderosa também, que é a mídia tradicional. Ela é o quê? Ela é a voz do sistema. Quando você ouve um comentarista, você não precisa ouvir os outros. Eles vão repetir tudo que está no boletim do sistema, que é o boletim Focus. É tudo igual, né? Então, eles falam para quem? Eles falam para um público muito específico, que é uma classe média.
e média um pouquinho para cima. O povo não vê isso. O cara não tá preocupado com dólar. Quem vê isso é o cara que vai fazer um investimentozinho, sobra o dinheiro. É aquele empresário que tem um negócio. Eles são o porta-voz. Você pode ouvir Dona Miriam, ou Nakagawa, ou outra. É tudo igual. Não tem diferença. Isso é a cabeça do sistema. Ainda tem. Ele tá falando aqui o que eu digo pra vocês sobre economia. O ponto dele. O que a Miriam Leitão vai defender vai ser mesmo que o Nakagawa da CNN vai falar, que a Adriana Fernandes, que escreve na Folha e no Valor Econômico, vai falar, que o Sandenberg do Globo vai falar, que o Álvaro Gribel do Estadão vai falar. Eu ver outro só focado em economia. Não, coisa... Metrópole não tem ninguém especializado. O Diego Jimenez da Veja vai falar, que é o da Veja. Quem é o do Bastão não tem ninguém específico. Uou. Qual tem alguém mais no seu nome? Enfim, você entendeu. É o consórcio. E vai ser a mesma coisa que quando você... Ele tá falando de jornalistas. E se você pegar os entrevistados, vai ser a mesma coisa. Porque os entrevistados, você ouviu um, ouviu todos. Porque eles só vão chamar as mesmas pessoas que defendem as mesmas ideias para te vender as mesmas soluções que seguirão dando errado. Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan, Mailson da Nóbrega, Helena Landau, Samuel Pessoa, Marcos Nobre, Andelara Rezende, Pércio Arida, Henrique Meirelles. E se repete. É o mesmo padrão. Alexandre Schwartzman, Antônio Volpon, os mesmos de sempre. Esse é o regime. Esse é o papel da imprensa. Ali, uma faixa intermediária que é muito importante para o sistema, que são os burocratas. Burocratas. São aqueles funcionários de carreira que se preocupam somente com uma coisa, com seus privilégios. Não interessa quem seja, eles vão ganhar acima do teto. Isso. Então eles protegem para que não haja uma ruptura do sistema. Por que nós estamos em crise? Porque o Vorcaro não é bem quisto pela cúpula do sistema. Ele é um banqueiro que sempre foi visto como 7-1. Então, na hora que o sistema quer expelir ele, e ele tem como advogado uma outra parte do sistema, é o sistema brigando com o sistema. É crise. Porque uma parte está dizendo para a mídia, fala mal dele. A outra parte está dizendo, segura aí. Então, o sistema hoje está meio que paranoico. Você tem os políticos querendo proteger ele. O Supremo querendo proteger ele. O TCU querendo proteger ele. A cabeça do sistema querendo engolir ele. Que é onde está o dinheiro. É onde está o dinheiro. E a mídia repercutindo o que a cabeça manda. Entendeu o que é sistema? Você que está em casa? Você tem que entender. Às vezes a gente pensa que pensa, mas a gente não pensa. A maioria das pessoas, o que você pensa, você repete o que você ouve. Pouca gente tem capacidade de pegar uma matéria e dizer, isso aqui... As entrelinhas, né? Não, isso aqui, né? E o Vorcaro sabe tanto disso que ele patrocinou um monte de influenciador aí pelo Brasil inteiro afora, com muito dinheiro, para quê? Fazer a cabeça das pessoas. Ele sentiu que a mídia tradicional estava contra ele, que a ordem veio de cima. Então ele disse, eu vou me proteger aqui pelo meio. Como hoje a salvação da gente é a internet, sim, que é um terreno livre, onde a gente pode falar, né? Então criou essa contradição. Sinto que o garotinho anda me assistindo, viu? Sinto, garotinho, que você anda me assistindo, viu, irmão? Essa parte de olhar as matérias e ver as entrelinhas, me senti representado. Mas, gente, principalmente na parte que ele fala assim, ó, os advogados, quem está advogando por Vorcaro é outra parte do sistema. Vocês lembram dias atrás que começou a história da delação? E no meio desse processo, um dos principais advogados do Vorcaro, que é 100% o sistema, o Valfrido Vardi, deixou de representar o Vorcaro. Olha o time das coisas. Essa entrevista do garotinho tem 3 dias, eu acho, no ar. 3 dias no ar. 3 dias. Ontem, Lauro Jardim dava um complemento, sabe? Assim, é a cereja do bolo. Cereja não, que é cereja ainda é pouco. É o melaço do queijo coalho. Que aí realmente, né? O queijo coalho é até bom. Mas com melaço aí já é outros 500, né? Não é só... Aí fica melhor. É juntar 100 com 100 e virar 300. É o queijo coalho com melaço.
Antes de deixar o caso Master, advogado sondou criminalistas para possível delação de Vorcaro. Essa parte nem importa muito, a delação. O que realmente importa dessa matéria do Lauro Jardim, e as pessoas que só leem manchete não percebem, são as primeiras 2 linhas. Valfrido Vardi, ele foi muito pressionado por quem? Por políticos? Pelo Supremo? Pela... A Globo talvez. Enfim, por burocratas? Não. Valfrido Vardi foi pressionado por grandes clientes do seu escritório a deixar a defesa de Vorcaro. A cabeça do sistema. Os banqueiros que ele representa, os campeões nacional que ele representa. Não sei se vocês lembram que o Valfrido Vardi é quem assina a peça dos partidos de esquerda, que depois foi nessa decisão que o companheiro Toffoli, né, suspendeu a multa aí da JBS, da JF, acho, na verdade, né? Enfim, é a mesma porcaria. E durante esse processo do Banco Master, eram notícias que a JBS tinha interesse em comprar algumas coisas aí do Banco Master. Então, se o Banco Master quebrar, quem sabe a JBS compra baratinho, né? Então, não defende não, rapaz. Deixa quebrar que a gente compra barato. Esse é o sistema. Por isso que a gente tem que ser antissistema. A propósito, pouco antes de renunciar à causa, Valfrido Vardi sondava criminalistas que pudessem integrar o time do Master para estudar a possibilidade de uma eventual delação premiada de Vorcaro. Lembrando que todas as matérias que saíram no Lauro Jardim sobre delação, e falando de Valfrido Vardi, todas receberam uma atualização. A defesa entrou em contato. Milagrosamente, essa não recebeu atualização. Acho que o Valfrido Vardi, dessa vez, ele não quis desmentir. Curioso, né? Curioso. Caso Master passou de fraude bancária a uma crua exposição de condutas impróprias. É isso que está nas eleições, né? Será que o brasileiro ainda vai continuar aceitando esse regime podre? O Banco Central interveio em 1995 nos bancos econômico e nacional, mas investigações pararam ao chegar às conexões com o andar de cima. Agora parece haver uma operação para abafar as ligações de Daniel Vorcaro e a balbúrdia no judiciário. Aí a Tayo Isoyama veio reclamar. Com a percepção pública, a desonra persegue Toffoli e Moraes. Toffoli resolveu jantar no restaurante, arrisca ouvir adjetivos bem menos jurídicos que no passado. Toffoli foi passar uns dias de descanso num resort de luxo na Argentina. Dado que as últimas notícias sobre o ministro do Supremo envolvem justamente um resort de luxo no Brasil, onde ele desfruta confortos de toda a espécie, a escolha do magistrado pode ter sido motivada por 2 razões. Primeiro, ele gosta muito de resorts e se interessa também por conhecer estabelecimentos do gênero mundo afora. 2, eles buscam um refúgio fora do país para se proteger da vida de seus conterrâneos, dado que seu nome aparece no noticiário dia sim e outro também, cada vez sob luz pior. O impulso da fuga seria compreensível. Diversos ministros do Supremo foram publicamente hostilizados ou passaram por constrangimentos nos momentos em que seus nomes estiveram em evidência. Cita Dilma Mendes, Dom Pedro III, Carmen Lúcia. Aí fala do caso do aeroporto de Roma. Mas em todos esses lamentáveis episódios, eu não sei porque esses episódios são lamentáveis, né? Lamentável é o fato que gerou esses episódios. Esses episódios acho que só aconteceram porque os ministros passaram demais do ponto. Mas enfim. Os agressores, ainda que de forma incivilizada, eram motivados pela crítica à postura jurídica dos magistrados, que eles, bem ou mal, podiam sustentar de cabeça erguida. Hoje, no entanto, o Supremo tem 2 ministros cujos nomes, incluindo Dom Pedro III, estão ligados a um dos maiores escândalos recentes de natureza financeira. A Folha de São Paulo já havia mostrado que os 2 irmãos de Toffoli constaram como sócios de um fundo de investimento ligado ao Master no resort que ele frequenta, de modo tão assíduo a ponto de ser identificado por funcionários como o próprio dono do estabelecimento. Esta semana, o Estado de São Paulo revelou que a sede da empresa dos irmãos Toffoli é a casa bastante modesta de um deles, cuja mulher disse desconhecer que o marido teve um resort. A notícia espalhou um cheiro de laranja no ar. Além da certeza que, se Toffoli resolver jantar num restaurante, arriscou ouvir adjetivos bem menos jurídicos que no passado. Na prática, isso dificilmente acontecerá. A atual reputação dele, assim como a de Dom Pedro III, impossibilita que desfrute prazeres comezinhos como sair para comer uma pizza sábado à noite. A possibilidade de frequentar espaços públicos sem constrangimentos sempre foi marcador de honra. Aí ela faz uma retrospectiva histórica. Do mesmo modo, a desonra significa a perda dessa percepção. Para revertê-la, o atingido tem que erguer a voz
para se defender com argumentos convincentes. Como nem Toffoli nem Moraes fizeram isso até agora, a desonra como percepção pública continuará a persegui-los à medida que avançarem as suspeitas sobre suas condutas. Mas se Toffoli sempre terá um resort novo para se refugiar e Moraes pode continuar voando em jatos da FAB, o Supremo não tem onde se esconder. Peraí, o Supremo não... Assim, se eles podem, né, passear e prolongar, o Supremo não. A Corte segue apanhando como um todo. Aí o Igor Gadelha faz um ponto que eu não sei até que, sei lá, até onde é 100%... Deixa eu ver aqui a mensagem que eu recebi, parece que é algo relevante. Tá me tirando a paciência. Foram várias mensagens. Peraí. Um segundo aqui, deixa eu ver. Tá. Ver se vai soltar aqui. Beleza. Já vi. Nada que eu preciso comentar hoje. Aí ele vem falando que o Moraes está fora do foco. Não sei se é bem assim. Que ele segue bastante no foco. Talvez não no caso do Master, né? Porque o Toffoli realmente está fora da curva. Mas, segundo o Gadelha, as recentes revelações do Metrópolis, eu incluo também da Folha, do Estadão, de Dias Toffoli com o Banco Master, ajudaram a diminuir a pressão sobre outro integrante da corte, Dom Pedro III. Até pouco tempo, Dom Pedro III era alvo prioritário do bolsonarismo, sobretudo por suas decisões contra Jair Bolsonaro. O ministro, porém, perdeu o posto para Toffoli nos últimos dias diante do caso Master. Relator no Supremo da investigação que mira operações suspeitas do banco, Toffoli virou alvo principal dos ataques de lideranças da direita que passaram inclusive a defender o impeachment dele. Metrópolis, por exemplo, revelou ao longo desta semana que Toffoli é apontado por funcionários como dono do tal resort. Apesar de momentaneamente estar fora do foco, o próprio Dom Pedro III também tem relação do Master, que é o contrato, e que eu acho que o pessoal não esqueceu, até porque o pessoal segue comentando com muita frequência. O contrato previa a atuação do escritório da esposa de Moraes em ações de interesse do Master. Levantamentos feitos pelo jornal, entretanto, apontam que a atuação de Viviane é desconhecida em diversos órgãos. O envolvimento tanto de Moraes quanto de Toffoli atingiu a imagem do Supremo, como um todo, né? E levou os ministros a assinar o espírito de corpo e coube a faquinha aquela nota muito sem vergonha. Aí, novas informações sobre Toffoli e o resort, os irmãos. Última ida de Toffoli ao Taiaiá foi para a festa de Ano Novo sem cobrança de consumo dos convidados. Gente, isso aqui não foi muito tempo atrás não, viu? Foi só 26 dias atrás. Foi agora, viu? Não tem nem um mês. Não tem nem um mês. Ano Novo foi agora. A última vez que o Toffoli esteve lá no Taiaiá foi na virada, quando ofereceu uma festa a centenas de convidados no local. Toffoli foi procurado por meio da assessoria, mas não se posicionou. Não vou falar, não. Aí o Toffoli não se ajuda, né? Ele podia no meio falar, não, é mentira, é fake news. O Estadão se hospedou na quinta, dia 22, e na sexta, dia 23, no hotel. Uma funcionária contou à reportagem que os convidados do ministro levaram a própria bebida, como champanhe e vinho. Ainda segundo ela, os pedidos no bar do resort eram cortesia. Podia pedir o que quisesse. Normalmente, a cobrança é feita por uma pulseira que os hóspedes recebem quando fazem o check-in. Então, tu vai a pulseirinha, vai lá, bate, no final tem lá a conta para tu pagar. O item possui um chip, possibilitando que o pedido seja registrado diretamente na conta da reserva. Aqui, quando cobra, a gente passa na pulseirinha. Mas deles não. Não dos convidados do Toffoli. Eles pedem e a gente entrega. O nosso próprio bem, viu? Diz que o que mais que eles pediram lá foi pina colada. 48 conto cada cachaçinha. O resort não respondeu ao questionamento do Estadão sobre o consumo liberado para Toffoli e seus convidados. O Taiaiá também não tem que responder nada, né? Assim também como os irmãos Toffoli. Os irmãos Toffoli realmente não queriam responder nada, tanto que deram os plenos poderes, né, ao advogado dos irmãos Batista lá da JF, ligado à JF. O engenheiro eletricista José Eugênio Dias Toffoli, irmão do Toffoli, assinou uma procuração em fevereiro de 2025 que dá poderes para o advogado Paulo Humberto Barbosa representar a Maridite Participações S.A. em reuniões que definiram o futuro do Taiaiá. Paulo Humberto Barbosa é advogado da JF, dos irmãos Batista e atual dono do resort. A procuração pedida pela coluna foi assinada por José Eugênio em 6 de fevereiro de 2025 e registrada junto ao cartório de Marília. Naquele mesmo mês, Paulo Humberto Barbosa realizou a compra das cotas que a família de Toffoli mantinha junto ao Taiaiá por meio da Maridite Participações, que fica em um endereço de fachada. Pagou 3,5 milhões. O documento
o irmão do ministro, dá poderes para o advogado goiano representar Maridit nas reuniões de sócios das empresas DGEP, Empreendimentos e Participações LTDA, e TAA, Administração e Participações LTDA, podendo aceitar e assinar documentos necessários, deliberar sobre quaisquer assuntos de interesse, votar e ser votado, enfim, praticar todos os demais atos necessários em nome da própria Maridit. E meteram lá o contrato, ó. O contrato não, né? A procuração. Ali. Tudo bonitinho. Paulo Humberto, José Eugênio de Toffoli. Aí a imprensa bate na tecla, só a manchete é o suficiente. Vida dos irmãos de Toffoli no interior de São Paulo destoa de luxo de resort no Paraná. Cara, eu sou mão de vaca, mas esses aqui, viu, me vencem. Fácil. Porque com o dinheiro que tinha, e vida miserável que esses caras, viu? É todo o dinheiro que esses caras ganham na vida botaram nesse resort, rapaz. Não gastaram R$1 nem pra consertar as rachaduras na casa. Até a Globo comentou. Irmãos de Toffoli têm cotidiano de classe média no interior de São Paulo, distinto do luxo do resort do qual foram sócios. E vender de 3,5 milhões a participação. Que na Selic atual dá mais de R$450 mil por ano. Rapaz. Que coisa, viu? Que vida. Esses caras são assim, ó. Olha, não gasta R$1. Esses donos. Eita, que dono canguinha, viu? Ou talvez eles não sejam os donos. Aí, no meio do caminho, pro PT não ficar de fora da festa, que é o que a gente falou que a gente ia comentar. Quem ganhou destaque aí na imprensa nas últimas dias, horas, né? Guido Mantega, na esteira do escândalo do Banco Master. Nosso queridíssimo Guido Mantega trabalhava no Banco Master. Além dele ser petista, né? Ele não chegou lá só por ser petista. Ele chegou lá porque um petista pediu com jeitinho, que foi o Jacques Wagner. Jacques Wagner foi pedir emprego pro Guido Mantega. E o pior é o que o Guido Mantega foi fazer. Pelo menos aqui a gente sabe qual era o contrato, né? Aqui o objetivo do contrato, pelo menos, tá claro. E curiosamente ele recebe menos que o escritório da mulher de um peteceiro para fazer um serviço que eu acho que é muito mais difícil. O Banco Master contratou o ex-ministro da Fazenda aqui do Mantega, atendendo a um pedido do Jacques Wagner. E aí você lembra da questão do crédito sexta, do sócio do Vorcaro, que cresceu por conta do PT na Bahia, né? Tu acha que não ia atender um pedido do Jacques Wagner? Tem que honrar o legado, né? Honrar a história. A remuneração era de R$1 milhão por mês. Viva Faria Lima, viu? Segundo apurou com o integrante do banco. Os pagamentos à Mantega pela consultoria ao Master podem ter alcançado, no mínimo, R$16 milhões. No mínimo, não é no máximo não, viu, gente? É no mínimo. Eita, pô, velho. Dá pra viver aí uns 2 meses, né? Sem... Se ficar desempregado 2 meses, o dinheiro não acaba. É só 16 milhões, né? Então, dá. 2 meses dá pra pagar. Comprar arroz, feijão. O ex-ministro fez lobby para o Master entre julho e novembro de 2025. Como consultor do banco, Mantega conseguiu levar Daniel Vorcaro, dono do Master, para uma reunião com quem? Com Lula! Olha! Ó! Acelerando com Lula. No Palácio do Planalto em dezembro de 2024. O encontro não está registrado na agenda do Lula. Estavam presentes o Augusto Lima, ex-CEO do Master e sócio do Paquito e amigão aí do Jacques Wagner, do Rui Costa. Estava o próprio Rui Costa, amigo dele, Alexandre Silveiro Galípolo, que já estava indicado para comandar o Banco Central. Ah, meu Deus do céu. Imagina o que eles foram falar lá, né? Em evento Marcel, Lula resolveu até falar mal do Banco Master. Mas o Lula sabia que ia aparecer aí, né? Os tentáculos do PT. Guido Mantega só conseguiu a vaga no Master graças à intervenção de Jacques Wagner. Ele começou a trabalhar para o banco depois que o governo Lula desistiu de indicá-lo para o Conselho de Administração da Vale, que o pessoal não aceitava, falava que era muita interferência política de Lula. Enfim, na época, atores do mercado foram contra a indicação de Mantega por considerá-la uma interferência indevida de Lula na empresa. Lula considerava ter uma dívida de lealdade com Guido Mantega, que se manteve fiel a ele na época da Lava Jato. Ao contrário de outros, como Palocci, que acusou Lula em delação premiada de receber propina. Palocci deve ter mentido, né? No Master, a tarefa de Mantega era azeitar a venda da empresa do Paquito para o Banco de Brasília, o BRB. Que coisa, hein? 1 milhão por isso. E o escritório da Viviane, que era mais de 3.
O ex-ministro prestou consultoria ao Master até poucas semanas antes do Banco Central decretar a liquidação extrajudicial em novembro. A relação mais próxima de Jacques Wagner dentro do Master não era com o próprio Daniel Vorcaro, né, com o nosso Paquito, e sim com o sócio dele, o baiano Augusto Lima. Ex-CEO do Master, Lima também é amigo do Rui Costa. A coluna, Jacques Wagner negou que tem indicado Manteiga para o Master. A assessoria de comunicação falou o seguinte: o senador Jacques Wagner não participou em nenhum momento da contratação de Guido Manteiga pelo Banco Master. Participou não. Manteiga foi 4 vezes ao Planalto enquanto trabalhava para o Master. Manteiga teve pelo menos 4 vezes no Planalto. Em todas se encontrou com Marcola. Lula também, né? Podia ter um chefe de gabinete com um apelido melhor, né? O apelido do chefe do gabinete do Lula é Marcola, que é o Marco Aurélio Santana Ribeiro. Não vai falar nada. A agenda oficial do Planalto diz apenas que se tratou de encaminhamento de pauta, sem mais detalhes. Os registros mencionam apenas os nomes de Marcola e Manteiga. Os encontros registrados ocorreram em 2024, nos dias 22 de janeiro, 1º de abril, 29 de outubro e 4 de dezembro. Nas agendas, Manteiga é descrito apenas como ex-ministro do Ministério da Fazenda, /ministro da Fazenda, não há menção ao Banco Master. Não sei porquê, né? Devia colocar, ó, o atual consultor do Banco Master está nos visitando. Aí Renato pergunta, né? Rapaz, não foi o Lula que tentou arrumar um emprego na Vale pro Guido Manteiga? Sim. E o Pedro Jacques Wagner teria sido feito sem alinhamento com Lula? Duvido. Do mesmo modo, é difícil acreditar que o atropelo que o Paquito vem levando não esteja alinhado com o PT da Faria Lima, hoje liderado pelo Haddad, que briguem mais. É o regime brigando entre si. Tu acha que o Lula não sabia de nada do Banco Master? O Brau brinca, né? Jacques Wagner. Já que o quê? Wagner, é. Lula, o caso Master e o PT baiano. O Lauro Jardim noticiava, ó, no início de janeiro. Lula foi avisado por um cacique do PT baiano que as investigações sobre Banco Master e Daniel Vorcaro evoluíram de verdade, ou se um dia o ex-banqueiro resolver abrir a boca, a bomba também explodirá no colo do partido. É uma parte do regime tentando blindar o Paquito e outra parte querendo a cabeça dele. Aí estão tem que fazer um acordão, né? Então no processo do acordão, o que fazer com o Banco Master? E se não der em nada, do nada, vai fortalecer muito o bolsonarismo, né? E enfraquecer o regime como um todo. Mas ninguém vai preso, ninguém delata. E se delatar? Aí é treta. Aí é treta. As conversas de Lula no governo sobre o escândalo do Master. O petista busca entender como se estruturaram os negócios de Vorcaro. O Lula não sabia de nada, né? O Lula nunca sabe de nada. É incrível, ele tá tentando saber, não sabia de nada, gente. Ele só indicou que... Ele não, né? Ele não. Jacques Wagner. O Jacques Wagner também negou, né? O Paquito contratou. O Lula se encontrou com o Daniel Vorcaro. O Guido Manteiga levou, mas não sabia de nada. Mais um escândalo repleto de conexões com o PT e ele novamente não sabia de nada. Aí tá ali atrás pra procurar. Aí, Lauro Jardim conta que teve um encontro aí fora de agenda do Lula com Toffoli. E ninguém contou pra gente, né? Lula não está alheio ao caso Master. Eita, rapaz. É mesmo, é? No início de dezembro, logo após Toffoli ter decretado sigilo absoluto no processo do banco, Lula almoçou com o ministro do Supremo na Granja do Torto, um encontro naturalmente fora de agenda, e do qual participou também Fernando Haddad. Tu vê como são as coisas? Olha, o petista busca entender. A Laura Jardim diz, não, ele não tá ali não, viu? Desde o ano passado. No encontro fora de agenda, o Lula já tava com o Toffoli e com o Haddad. No início de dezembro, assim, cara, é um absurdo. Tu consegue ver como a imprensa se desmente? Consegue ver a importância de ler todos esses jornais ao longo do dia? E acompanhar também a rede social? Nesse encontro, no início de dezembro, Haddad falou bastante, explicou em detalhes como o Vorcaro operava, seus tentáculos e toda a intricada teia desse escândalo financeiro. Aí me pergunta, Lula busca entender como estruturar os negócios, mas o Haddad explicou pra ele, Robson Bonin. No início de dezembro do ano passado, o Haddad explicou ainda do lado do Toffoli. No final da conversa, Lula disse a Toffoli, você tem agora a chance de reescrever a sua biografia. Até o momento, no entanto, parece que Toffoli está preferindo anotar um novo e constrangedor capítulo de sua trajetória. A propósito, Toffoli tentou na semana passada marcar um novo encontro com Lula para início de fevereiro. Não obteve resposta, mas não ainda. De repente, Renato comenta, né? Não existe improviso quando o assunto é sistema financeiro. Nada é aleatório, nenhum encontrozinho é aleatório. Lula, Toffoli e Haddad não se encontraram por acaso.
Do mesmo jeito que os grandes clientes do Valfrido Vardi o pressionaram para largar o caso, os patrões do Lula, que são os grandes clientes do Valfrido Vardi, que são a cabeça do regime, mandaram ele resolver com o Toffoli. E tenho certeza que também mandaram o Toffoli dar um jeito. Os recados sempre chegam, e esse é o Brasil. E é isso que vai estar nas urnas. Ou deveria estar. E aí, para conectar no início do vídeo, por isso que eu disse, pô, acho importante, cara, pegar e direcionar esse movimento de rua pra uma pauta que é mais palpável, não é que mais palpável, mas com mais chances de prosperar. Não é a pauta mais importante. A anistia é a coisa mais importante nesse país. Não só a anistia, junto com a indenização, que não sei nem se tem como pagar. O Clezão não tem como pagar, ele tá morto, mataram o Clezão. Não tem preço o que fizeram com ele, mataram ele. Mas dos outros, eles têm que ser indenizados, não só anistiados. Então, pô, importante, sabe, você pegar isso daí, vamos colocar o banco mais, vamos botar uma pimentinha na confusão que tá rolando no Brasil. Enfim, vou mandar lá no Telegram se tu quiser o vídeo novo, o vídeo do Garotinho, o vídeo do Feliciano que eu também dei play. Tinha várias outras coisas pra gente conversar do Banco Master, mas o vídeo já tá em 1h13. Pra não mostrar que eu tô mentindo, né, aqui já na sequência. Mais coisa pra gente comentar. E ainda tinha outras coisas que também envolvem o Banco Master e o regime, os burocratas, que eu nem coloquei aqui no vídeo hoje, que eu realmente sabia que não dá tempo. Principalmente comentar amanhã, se der tempo ou não, né? Vamos ver o que é que essa segunda-feira nos aguarda. Mas eu fico por aqui. Se gosta do meu trabalhinho, quiser ajudar um pouco mais, tem ser membro do canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas Brasileiro, kimpaim.com. Você pode aproveitar aí ao longo do dia de hoje, que essa imprensa podre vai querer falar do caso aí do raio da manifestação. Você pode pegar o caso da Globo, que está lá explicado em fevereiro de 2023. Já tá tudo mastigadinho e mostrar. Pode chegar para hoje as pessoas no seu local de trabalho, no grupo de WhatsApp da família. Você vai lá, tá até aqui aberto já, né? Cadê? Vou voltar aqui a página. Pronto. Já tá aqui aberto, você vai lá, ó, vai na 162, né? Não, você clica aqui, ó, na setinha. Você vai lá no índice. É um capítulo inteiro, ó. A tragédia das chuvas de São Paulo. Aí você clica. Aí você mostra o que é a imprensa. Aí você já pega a imprensa e mostra esse caso que aconteceu. Você fala, pô, tu acha que não era importante mostrar isso, mostrar aquilo outro, cara? Tu acha que aconteceu no dia 8 é verdade? Tu acha que é isso? Aí você já pode usar. Você pode usar um caso deste exato momento, próprio Gerson Camarote, e aí você desmente. É aquela típica coisa que faz, no mínimo, colocar as pessoas pra pensarem. E é isso. Vejo vocês amanhã. Fiquem, gente, com aquele grande beijo e abraço. Tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui.